Sejam bem-vindos ao programa Quadrinhos. Voltamos com Edson, voltamos com Zé Paulo, falando daquilo que a gente mais entende, ou não, Quadrinho. que é quadrinhos. Então a gente vai tentar aí falar uma das novidades da editora DC Comics, que agora resolveu salvar da graça e fazer mais um reboot. Então o programa de hoje é explicando o que é reboot, tentando aí dar uma ideia de como esses reboots vão acontecendo, vão se comportando, e o que no fim das contas a gente acaba tendo de lucro, se é que tem algum lucro nessa bagaça toda. Dá um oi aí, Zé. Oi, tudo bom? É sempre bom voltar a esse programa que nunca começa na hora, nunca termina na hora, mas a gente sempre se diverte, sempre dá nessa loucura, né? E, Por cara, enquanto ainda de forma remota, mas, né, acredito que daqui a pouco a gente tá aí todo mundo presencial aí, tá todo mundo junto, vacinado, né? Por favor, se vacinem. Lembrem-se, a decisão ela não é individual, ela é uma decisão coletiva. Quanto mais gente se vacinar, melhor. Então, assim, não adianta nada eu me vacinar se a gente não atingir pelo menos uns 60% da população, porque aí o vírus continua circulando e a gente continua nessa vida louca que a gente está aí no 2020.1. Então, caminhando para todas essas coisas que estão acontecendo conosco, vamos aí tentar entender o que está acontecendo com a editora DC Comics, que ela resolveu fazer mais um reboot e dessa vez comprando uma briga com Deus e o mundo. Teve gente que foi demitido por conta disso. E, afinal de contas, reboot é bom, é ruim, é necessário, é desnecessário? Vamos tentar entender um pouquinho dessas coisas. E, bem, dos meus amigos, é um dos que mais conhece DC. Já teve aí várias revistas, já tem várias revistas aí no seu portfólio de leitura. Demais. Zé, primeiro lugar, reboot. É um termo em inglês que é recomeço, seria começar de novo. É, basicamente isso, né? A gente tem que entender mais ou menos como é que essa ideia do reboot ela iniciou, né? A DC, ela é a empresa de quadrinhos dessas mainstream mais velha no mercado, né? Ela tá lá desde o Super-Homem e tudo mais, e ela vem até hoje. Então, assim, né, por mais que a gente leve que a Marvel tem o legado da Time, né? Mas a DC é a mais velha, né? A Marvel a gente vai ter dois legados, né? Que é da Timely e da Atlas. Mas elas são, acho que, pós-DC, né? Se eu não me engano. A Timely nem tanto, mas a Atlas não. A Timely é, mas de qualquer forma, o Sorte, a, a empresa se não me engano, do General Nichols, é a mais velha. Né? Aí, sim, a DC, ela por muito tempo, ela teve uma atitude extremamente agressiva no mercado para manter monopólio, né? Então, ou ela comprava uma editora nova, quando ela estava começando a fazer sucesso, né? Ou então ela simplesmente fazia jogos de mercado, de vender muito abaixo, forçar falência, uma série de coisas que ela foi fazendo, né, ao longo de muito tempo, né, até mais ou menos aí, meados dos anos 50, 60, né, onde ela literalmente ela tinha um monopólio. Ela dizia qual eram as editoras que entravam e que saíam do mercado, e foi isso. E nesse meio tempo, nessas questões de ir comprando editoras,
a DC ela foi adquirindo um cartel de personagens muito, muito maior do que os personagens dela, né? E foi criando o que a gente conhece como multiverso, né? Então você tinha cada cartel Zé, de personagem. Oi. só um detalhezinho que, como você está falando das editoras, você está em outro, eu vou entrar em outro pontozinho, que talvez se eu fosse entrar, mas já aproveitando o multiverso, que os editores e os escritores, desenhistas e afins, eles não conversavam entre si com as revistas. Então, o Super-Homem Uhum. tinha, sei lá, acho que já chegou a ter 4 ou 5 revistas. O Duas Super-Homem já principais, teve que era a o Action Super-Homem já teve Comics. 12 revistas ativas ao mesmo tempo, Pois é, acho que na 60 ou as 70, não lembro agora, né? que É, tinha Jimmy você tinha Olsen, tinha Superboy, você tinha Superboy e Superboy, Legião, você tinha Jimmy Action Olsen, Comics, Super-Homem, Lois Homem, Lane. Planeta Diário, Lois Lane, tinha muita coisa, né? E em E cima disso, eles não conversavam. eles não Então, conversavam. numa história, numa revista, o super a brincadeira máxima, que é o Super-Homem eu conheci o Batman. Numa outra revista, no mesmo mês, o Super-Homem não conhecia o Batman. Numa outra história, o Super-Homem era. O Jonathan estava vivo, que é o pai dele. Na outra, o Jonathan estava morto. E Numa, ele era namorado da Lois. Na outra, nem conhecia a Lois. E alguém foi entendendo que isso era um multiverso que estava sendo criado. sim, né? Então, assim, em um determinado momento, lá meados dos anos 60, 70, isso começou a ficar muito insustentável para descer, né? Então, algumas coisas precisaram ser alinhadas, né? Você precisava começar a consertar algumas coisas. Quando é que o Super-Homem começou a ser ativo? Ele realmente participou da Segunda Guerra Mundial? Ele não participou? Ele é membro da Sociedade da Justiça? Ele é membro da Liga da Justiça? Ele foi membro das duas ao mesmo tempo? Ele foi membro de um e de outro? Então eles começaram a ter muitas informações picadas que eles começaram a precisar alinhar, né? Então, assim, o primeiro grande reboot, né, que a DC vai dar vai ser o Crise das Infinitas Terras, né, onde você destrói tudo, né? Então, todos esses multiversos, essas terras paralelas, essas editoras que a DC foi comprando e existiam em outras terras, essas múltiplas histórias que existiam, elas começaram a ser alinhadas. Começaram, né? Porque no fim a gente vai ter problemas com isso que vão vindo até hoje, né? Então, os primeiros reboots ali, né, nos anos 80, aí nos anos 90 isso começa a virar febre de fazer reboot, então você tem tipo uns 4, 5 reboots seguidos, né, de Hora Zero, né, de Flashpoint. Flashpoint, você começa a ter muitos reboots seguidos, eles se dão num ponto para você começar a alinhar a história, né? Aliado a isso, lá pelos finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, o mercado de quadrinhos ele começa a entrar numa crise violenta, causada pelo próprio mercado, né? De você ter um superfaturamento e no final você querer ter o mesmo superfaturamento no mês seguinte, então você começa a ter dívidas bilionárias, trilionárias, né? E as pessoas começam a ficar velhas, a largar quadrinho, e você começa a perder leitores e não consegue Leitores. trazer, você não começa a trazer novos, né? Então você precisa de fazer alguma coisa para trazer novos leitores. E você tem um segundo problema muito grande que começa a seguir nisso, né? Que é o quê? Muitas pessoas começam a ter contato com os heróis por meio de outras mídias, né? Você vai ter o sucesso dos Super Amigos nos anos 60, o sucesso da série Do do Batman nos anos Batman, 60. Mulher Maravilha, Incrível Hulk, Hulk, né? Homem-Aranha. Homem-Aranha, uma série desses desenhos fazem muito sucesso e eles adaptam arcos clássicos,
dos quadrinhos. E qual o problema? O cara tem um contato com aquele arco, aqueles personagens, ele acha legal e ele vai na banca comprar um quadrinho e ele olha e ele vê que aquele personagem que ele viu naquela outra mídia não é o mesmo personagem que ele está vendo no quadrinho, né? E ele descobre que existe todo um passado, toda uma série de histórias que aconteceram para trás, né? E dá aquele desânimo, porque ele não quer ler isso tudo para entender o que está acontecendo naquele quadrinho que ele comprou, né? Então a gente começa a ter, vamos dizer assim, duas soluções que vão imperar aí 90, anos 2000 e se exaurem, né? Tanto da Marvel quanto da DC. O reboot ele é forte na DC, né? Mas as mega sagas elas fazem parte dos dois, né? Tanto da DC quanto da Marvel, onde você dá uma super chacoalhada. Então, após uma mega saga, você dá uma mexida no status quo do personagem o suficiente para que leitores novos possam entrar ali e seguir, né, seguir vamos dizer assim, as revistas para frente, né? Mas o que acontece? Isso aí, Zé, só Oi. vamos dar uma pausa para duas músicas, porque a gente está com um tempinho já, primeiro bloco. Não é querendo te cortar, mas já te cortando. Tá, não. E vamos fazer o seguinte, duas músicas e a gente já volta com o problema que o Zé está falando sobre leitores e reboots. E não tem como dizer, é a DC Comics mesmo. Daqui a pouco a gente volta. É a DC. Daqui a pouco a gente volta. Utopia não é faz de conta. Ela é real e também virtual. Acesse de qualquer lugar utopia.dissonante.org. Muito bem, agora vamos para o segundo bloco. E no segundo bloco, e eu acho mais legal quando a pessoa fala bloco duas vezes, como eu acabei de falar, falei para a terceira. E ao fundo vocês estão ouvindo a sobrinha do Zé querendo participar do programa já. Coisas do... minha sobrinha. Coisas do home office, né? Pois a gente gravar de casa e dessas coisas. A DC Comics resolve os seus problemas fazendo um reboot. Zé, o que é um reboot? Para um leigo, para alguém que nunca ouviu falar essa palavra na vida. Então, né, o reboot ele é basicamente um botão de reset, né? A DC ela cria uma trama. A primeira trama que ela vai criar vai ser a trama do monitor e do anti-monitor com o Crise das Infinitas Terras, né? Então ela vai pegar todo o multiverso que ela criou ao longo do tempo, as várias empresas, os vários mundos, blá 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 blá, né? E bater tudo no liquidificador e falar, então, a partir de agora é uma nova história, né? E ela vai fazer isso várias e várias vezes aí, né? Com as crises, né? Depois vem crise final, crise de identidade. Se bem que crise de identidade não chega a ser bem um reboot clássico, né? Mas ela abre para um reboot clássico, né? Flashpoint e vários outros, onde a DC simplesmente mete o botão no reset e fala assim, então, tudo que a gente criou ignora e a gente vai começar uma história nova. Nova entre aspas, até o 952, né? Ela é meio entre aspas, porque ela mantém parte da história, mas ela desconsidera o que estava causando problema, né? Então, o que a gente comentou no quadrinho anterior, no bloco anterior, né, de que a gente tinha vários quadrinhos, onde você tinha várias personalidades do Super-Homem, você tinha várias histórias, tudo isso, né, é fundido numa história só. A mesma coisa acontece com uma série de outros personagens, né,
que vão sendo fundidos em uma história só, que vai se criando uma linha principal da história, e essa linha ela é mantida meio que por todos os roteiristas, né? Antes de você começa a ter um diálogo, se você vai escrever sobre o Super-Homem. O Super-Homem tem 5 revistas, então os 5 roteiristas das 5 revistas se conversam para que você consiga manter, né, basicamente a mesma personalidade do Super-Homem, a mesma história e a mesma coesão, né? É basicamente isso que vai acontecer com a DC. E aí ela vai ter Crise das Infinitas Terras, que é a clássica. Vai ter, se eu não me engano, depois a Flashpoint. Não, não. Não, eu sempre erro, Zé, confesso, eu sempre erro. Tem aquela do Monarca, que eu esqueci agora o nome dela. Eu acho que é Invasão. Esqueci. Que também é um reboot. Depois você tem Zero Hora, né? Que vai dar vai dar um reboot e vai ser principalmente para acertar a história do Gavião, né? Do Gavião Negro, que ele estava criando um monte de problema, a história dele, então vai acertar ali, né? E aí você tem a questão do Hal Jordan, né? O próprio Monarca, quem é o Monarca, que era para ser o Capitão Átomo, mas a imagem vazou antes, aí eles mudaram para ser o Rapina, né? Então eles acertam alguns pequenos detalhes em Zero Hora. Aí depois de Zero Hora vem Crise Final. Depois de Crise Final, que é quando eles restabelecem o multiverso, começa a trabalhar com esse número quântico lá de 52, existem 52 universos, 52 terras, blá, 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 né? Depois vem Crise Infinita, né? Que é quando o Darkseid tem acesso à equação da antivida e da vida. Então eles dão um reboot também nas histórias. Aí depois vem Flashpoint, que vai criar os Novos 52. Depois vem Renascimento, que é quando eles trazem parte do universo antigo para dentro do Novos 52. E o ponto atual, que eu esqueci o nome da crise agora. Da crise, né? Então, como é que a Marvel resolve esse problema cronológico? Da maneira mais... Vou tentar usar um termo bem bonito, mais idiota possível. Porque eles vão fazer de retcon. Basicamente, o que é um retcon? Pega o personagem e fala, por exemplo, Capitão América. Em 39 não, em 41 sai a primeira história do Capitão. Então, mas assim, a gente não tem quase nada do Steve Rogers, onde nasceu, a situação econômica. A gente sabe que é um menino pobre, com problemas, mas até aí tudo bem. Mas começa a se fazer histórias pegando isso como referência. O personagem mais clássico de retcon chama Logan, ou Wolverine. É outro que é recheado aos quilos de retcon. Então, basicamente, um retcon é isso. A gente não, né? O editor, o escritor e o desenhista tem que contar uma história do personagem que não tinha sido contado antes. E geralmente vem com a famosa e linda frase do aquilo que você não sabia. Vamos revelar os segredos. Eu gostei muito da comparação que o Zander fez quando a gente estava gravando o WandaVision, né? Que ele virou e falou assim: então, a DC ela vai lá e mete o botão no reset e segura. Pau! Né? E a Marvel ela vai apertando o botão de reset algumas pequenas vezes. Assim, o retcon é mais ou menos isso. Né? Você vai apertando, vai dando pequenos pontinhos, assim, né? Aquela história ali, então, não é bem assim, a gente reconta ela, aquela história que tá meio esquisita,
né? Um É exemplo que nem bem a. legal, a gente pode rapidinho, Zé, mas um exemplo bem legal é a própria Wanda. Antigamente a gente A falava própria Wanda, Wanda. né? Mas a Wanda, que quando ela tem o primeiro e segundo surto, que a gente vê que a loucura dela, que tudo vem da mente dela, que é ela que está fazendo, gera o Vingadores, a queda, se não estou enganado, e depois vem com House of M. Depois, um pouquinho depois, vem. Aí não vou me lembrar agora, eu acho, se não me engano, acho que é a Cruzada das Crianças, é. É a Cruzada das Crianças, aonde a gente descobre que quem estava por trás de todas as loucuras dela era o Victor Von Doom. Era o Doom. Era o Doom. Pô, meu, um retcon que não precisava. Tu matou praticamente que toda a história. Mas tudo bem, né? É a Marvel. Ah, a Marvel tem uns retcon meio esquisitos, a própria Seda mesmo, quando eles introduzem ela na história do Homem-Aranha lá, né, um retconzinho meio meia boca, né? O do nos anos 90, quando eles trazem lá quando eles endoidam o Tony Stark, aí tem que buscar um Tony Stark do passado para combater o Tony Stark, não sei o que, e ele mata o Tony Stark, e agora o Tony Stark é o Tony Stark que voltou do passado, que é um Tony Stark jovem, antes de ficar doido, e não sei. Não, o Né? Eles X-Men fazem. vai fazer isso também com o New X-Men, quando o Fera, o Hank McCoy, traz os primeiros X-Men numa tentativa de conversar com o Scott antes dele fazer para falar que o Scott estava errado. Então, são coisas que eles adoram fazer. Vamos para lá. Ah, Agora, o do Xavier também, né? do Xavier também. Ih, Ah, não, mas aí é ah, festival. Duas músicas para vocês darem uma pausa das nossas vozes e daqui a pouco a gente volta com a próxima da DC Comics. Várias utopias em uma só realidade. 98,1 FM, Utopia. Muito bem, terceiro e último bloco do nosso programinha de hoje. E, Zé, as editoras, geralmente quando elas descobrem um filão, elas exploram até onde não podem mais. Né? Elas sugam até a alma tutano. O que for para sugar, é sugado. E a DC começou a fazer isso. Com um personagemzinho que surgiu, muito legal. Que foi uma ideia, né? Que foi legal, que é a Dark Knight. E daí veio um dos vilões mais legais dos últimos tempos, que é o Batman que ri. Então, a DC entende que tem um problema sério de continuidade. Em 50... E aí, assim, aí eu sei que você vai me corrigir, mas antes de você me corrigir, eu vou só aprofundar ainda mais o meu besterol. Em alguns anos atrás, a DC fez os Novos 52, que para mim era uma ideia até que legal, com uma premissa que eu achei legal, de fazer 52 edições semanais, que eu achei a ideia muito legal, e achei que de uma certa forma funcionou por um pequeno espaço de tempo, mas eu acho que funcionou legal. Eu sei que você vai dizer que não. Mas ali a gente teve um reboot. E agora tem outro reboot. Então, explica um pouquinho os Novos 52 e explica um pouquinho do novo reboot e o que você acha que vai dar certo e o que você acha que não vai dar certo. Então vamos lá. Vamos assim, primeiro a parte bastidor, a parte fora, e depois a parte quadrinho, a parte dentro, né? E isso assim acontece com as duas empresas, tanto a Marvel quanto a DC, mas a DC enfrenta esse problema muito maior, de uma forma muito mais drástica do que a Marvel, né?
o que vem acontecendo nos últimos 20 e poucos anos, né, com o mercado? As pessoas estão ficando muito velhas, né, e estão parando de ler quadrinhos. Aquelas pessoas que liam há muito tempo, né, eu, Edson, essa galera bem antiga mesmo, né, e não está tendo renovação entre os consumidores. Isso se dá principalmente porque, antigamente, qual era o primeiro contato que as pessoas tinham com quadrinhos? Era o próprio quadrinho. Você estava andando numa banca, você via um quadrinho ali, né? Achava aquele quadrinho interessante, comprava, lia em casa, né? E depois saía comprando um monte de quadrinhos e lendo, né? Hoje, qual é, vamos dizer assim, a grande porta de entrada? São outras mídias, principalmente cinema e TV. Você vê aquele desenho do Homem-Aranha, ou o filme da Marvel que está estreando agora, ou uma série de TV, e você tem contato com aquele universo e acha legal e vai ler o quadrinho. Qual que é o grande problema? O cara que você vê na TV, no cinema, né, e no desenho, não é o cara que você vai ver nos quadrinhos. Por quê? Porque aquele cara do cinema, da TV e do desenho são histórias clássicas e histórias que já não existem mais. Então, vamos citar o exemplo clássico do Homem-Aranha, né? O cara vê lá o Peter Parker que está estudando, né? Em alguns desenhos ele está na faculdade, mas no cinema normalmente ele está no ensino médio. Aí você compra o quadrinho, ele está trabalhando, ele era casado, tinha Mary Jane, né? E tinha toda uma outra coisa que você olhava Tinha uma assim e falava, filha. como assim? Né? Então, os últimos reboots, eles se deram muito para você adequar isso, né? Você incluir essa galera e chamar gente nova, né? Então, os Novos 52, ele foi uma ideia capitaneada por 3 pessoas. Jimmy Lee, Dan Didio e o Geoff Jones, né? Eles capitanearam tudo isso e foram eles que venderam o peixe e saíram agregando mais gente para entrar nessa ideia louca deles, que é começar tudo de novo, tudo literalmente, você ignorar toda a história que a DC criou e tudo mais, e construir personagens novos que vão trazer essa galera que está vendo TV, que está vendo desenho, né? Adequar os personagens para uma linguagem mais dentro disso. Qual foi o grande problema? Isso deu muito errado, porque além de você não trazer gente suficiente, né, para os quadrinhos, a galera mais velha se sentiu extremamente ofendida porque você mexeu, né, em tudo do que eles gostavam, trouxe personagens totalmente novos que eles não estavam querendo aprender a gostar. Então eles queriam aqueles personagens que eles estavam acostumados. Zé, rapidinho, Então, só para te cortar. Só para te cortar, um dos casos mais clássicos, e se eu tiver errado me corrija, mas foi da Bárbara Gordon, que Ai, como é o nome da história, 52, a Piada Mortal, a Piada Mortal. Ela leva um tiro do Coringa, tem a coluna destruída, fica paraplégica e se transforma em oráculo. Ela era a Batgirl e se transforma na Oráculo. Com os Novos 52, esquece. Ela tá de volta, de feliz da vida, serelepe saltitante, e a Oráculo foi esquecida. Aí voltando, né? Então tem tudo isso. Então eles criaram lá o Renascimento, onde eles trouxeram o Super-Homem antigo, trouxeram um monte de personagens antigos para dentro, mas assim, o dano já estava causado, né?
O negócio já tinha acontecido e não trouxe nem a galera nova, nem começou a agregar gente nova, não trouxe nem a galera velha, nem começou a agregar mais gente nova. Mas, assim, existe o fator mudança, né? Então, quando você tem uma mudança, você gera curiosidade, você gera um burburinho. Então, por um tempo, né, você começa a ter um certo aumento na quantidade, no número de revistas que é compradas, né? Aí a gente vai seguindo, né, e chegamos no ponto atual, né? O que vai ter esse ponto atual? A gente está num arco dentro da DC chamado Dark Metal, né? Onde tem todos esses personagens que o Edson acabou de citar, né? O Dark Knight, o Batman que ri, e uma série de outros personagens que foram introduzidos dentro disso. E ao final dele, né, Nossa, eu tô botando um monte de NEM aqui, como se fosse vídeo. Ao final dele, você vai ter um novo reboot no universo DC. Entre o final de Dark Metal e o início do novo reboot, vai ter um arco que vai se passar no futuro, chamado Future State. A gente ainda não sabe como é que eles vão traduzir, se eles vão fazer uma tradução literal de estado futuro, ou seja lá o que eles vão colocar, mas esse Future State ele é o que a gente chama de What If, né? E se fosse? Que seria o What If da Marvel. Mas na DC também tem. Que é a série Túnel do Tempo. Essa história, ela vai se passar num futuro não provável, né? Então é uma história assim, pode acontecer, mas não pode acontecer, e vai vir esse universo novo. Esse universo novo, o que vai acontecer? Não existe mais Terra principal, não existe mais o universo 1, né? O universo Prime, Terra 2, nada disso existe mais, né? Tudo pode ser e tudo pode não ser. Eles não estabeleceram um universo regular. Então, histórias podem ser contadas em vários universos, né? E eles vão utilizar isso para poder fazer outras histórias que elas podem ou não ser canônicas a critério deles. Então, essa história agora essa história é canônica. Eu não gostei do resultado, agora essa história não é mais canônica, porque essa história se passou na Terra 10. E na Terra 10, a única diferença é que essa história existe e na Terra 1 a história não existe mais. Então eles vão começar... Acaba com o multiverso e vem com o omniverso. Com o omniverso. Tudo acontece ao mesmo tempo agora. E não existe nada estabelecido sobre o que é o universo principal. Qual é a linha do tempo principal. Isso lembra muito a própria DC nos anos 40, 50 e 60. Nos anos 60 e 70, principalmente, que é onde você vai ter o retorno da Era de Ouro, coexistindo com a Era de Prata, a questão da barreira, né? Que só o Flash podia quebrar, ou só os Flashes podiam quebrar, e de repente todo mundo começa a poder quebrar a barreira. Essa loucura aí mesmo. E afinal de contas, para terminar esse programa, uma consideração completamente sua e toda sua. Tu acha que isso pode dar certo? Pode. Mas existe uma chance muito maior de dar errado e eles terem que voltar a algum ponto, né? A DC, ela tem algumas coisas que são clássicas dela e ela tem vendido isso muito fácil.
legado. Especialmente com Flash, a história do Flash, ela envolve muito legado, envolve muito a questão de continuidade, né? Você tem lá o Jay, você tem o Barry, depois o Wally assume quando o Barry morre, mas existe toda essa questão, tudo isso que foi construído em cima do Wally, de que ele honra a memória do Barry. Por conta disso, ele revela a identidade dele ao público, né? Revela a identidade do Barry ao público, para que eles saibam que existia um Flash antes dele, de que esse Flash era o Barry Allen, e agora existe ele, depois vem o Bart, né? Depois do Bart, se a gente segue a história antiga, clássica, né? Pré-Novo 52, vai ter os Gêmeos Tormenta, né? Então existe toda essa transição de Wests e Allens, e depois os West Allens, né? E então existe tudo isso que eles construíram e é muito legal, né? A tropa dos Lanterna Verdes também tem essa questão do anel, da passagem do anel, tudo isso, e eles venderam isso muito fácil E, Zé, nos 952. já que você está falando Aí eu vou citar um que eu conheço um pouquinho, que é o Batman. E não necessariamente o Batman, mas os Robin. Que você vai ter o Dick Grayson, o Jason Todd, o Damian, né, que é o filho dele. O Tim Drake. O Tim Drake, que para muita gente é um dos melhores Robins que já teve. Disparado. O Samuel acabou de gritar aqui, pra mim também! Tim Drake é o cara. E é uma... E assim... você pega toda essa coisa e... Tá, vai dando... Eles estão ali, mas vai jogando. Um vira o Asa Noturna, o outro vira o Red Robin, o outro vai sendo outro personagem, para aí vai. E nos 952, eles nunca foram Robins. Tem isso. É o que eu tô falando. O legado foi vendido muito barato, né? E outra coisa, que sempre foi muito, muito tradicional da DC, é essa questão da continuidade. Eles fizeram crises e reboots e o Escambau A4, tudo para organizar a continuidade. Então, existe uma história que ela foi criada e ela é sempre referenciada dentro da própria DC, né? Que os Novos 52 só confundiram ainda mais isso. Então, assim, para mim são as duas coisas muito clássicas da DC, em que essa nova leva vai cada vez mais se largando, e eu acho que é onde eles estão falhando, né? No lugar de se estabelecer em cima disso, botar os dois pés em cima dessas duas coisas, e em cima e seguir a história, não, eles querem ficar bagunçando a coisa toda, o que irrita a galera que compra, o que irrita o fã, né? E que dá pouca adesão. E acaba trazendo prejuízo, né? Porque durante um tempo a DC teve, pegando só DC e Marvel, durante um tempo as duas comandavam, a cada década, a cada 5, 6 anos, uma delas comandam violentamente os quadrinhos, né? Tem a famosa lista dos 10 mais vendidos, em que durante um tempo você vivia só Marvel, um outro DC, depois você teve, durante um pouco dos 952 e o Renascimento, deu uma reviravolta, no começo deu uma reviravolta, mas depois caiu de novo. Hoje em dia, a última vez que foi até o Samuel que viu, ou foi você, Zé, que viu, não me lembro qual dos dois que viu, mas comentou comigo, em que das 10 mais revistas mensais, você tem uma outra da Marvel, uma outra da DC, e as editoras pequenas estão ganhando força. Não que isso seja ruim, não é isso. Mas você tem uma coisa que, em tese, você tem duas grandes editoras, uma está indo muito bem no cinema, a outra nas animações manda muito bem, mas que nas revistas estão capengando.
A bem da verdade é esse. Bem, Zé, Tá pingando demais. pois é. Grande abraço, valeu por esse momento nerdístico. Não, Se isso adoro fosse, isso. se isso fosse uma prova de concurso, a gente tirava 9, 10 tranquilo. Daqui uns 5, 6 meses a gente grava outro pra ver o que deu desse reboot. Nossa, eu me amarro nessas coisas. 6 meses, cara. 6 meses a gente já vai saber se esse reboot flopou ou... Eu juro, eu sempre torço pra estar errado, sabe? Eu também. Adoraria que tudo isso continuasse, né? Que a DC agregasse muito mais fãs e tudo mais. É que nem o Snyder Cut. A gente sabe que vai ser ruim, Não, mas por a gente favor, torce pra ser bom, sabe? a gente tá numa torcida assim, sabendo que em 4 horas vai ser sofrido. Né? Então, assim, a gente torce pra estar errado, mas a gente sabe que não vai estar. Então, E vamos quando a gente lá, erra, né? a gente fica feliz. Lógico, nossa, Oh! feliz demais. E como? Zé, aquele grande abraço. A Até gente a se vê por aí. próxima. Até não, a gente tem que achar algum tema. Daqui a pouco a gente tá gravando outro. Né? A gente tem que voltar a fazer essas loucuras. Isso faz bem pra alma. Faz bem demais. Fique com mais 2 músicas, continue na Rádio Utopia, quem está ouvindo pela Rádio da Rádio Utopia, e para aqueles que estão ouvindo pelos streamings da vida, como eu sempre digo, vai viver tua vida. Um abraço. Abraço, beijo. E dessa vez deu mais de 1 hora. Sem dúvida. Falou. Parou. Utopia FM.